Irmãos, no capítulo 13, no verso 1, quero ler com você uma passagem bem conhecida que diz assim, o verso 1: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, atrás de Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou em seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Aleluia. Irmãos, aqui é um momento aqui da última ceia da Páscoa, né? Ali Jesus está comemorando a Páscoa com os seus discípulos e nos seus últimos dias ali antes da crucificação. E aquele momento tão importante que Jesus estava ali reunido com seus discípulos, a mesa posta, o cordeiro assado. Nós falamos sobre a Páscoa, né, no domingo passado, e nesse momento tão importante dessa reunião de Jesus com os seus discípulos, Jesus vendo ali a necessidade de ensiná-los e transformar a intenção do coração daqueles discípulos, porque naquela mesma roda ali de conversa havia saído um assunto que era quem seria o maior no reino dos céus, e aquela conversa que estava tendo entre os discípulos não era uma conversa sem um nexo a algo que estava acontecendo. De fato, eles sabiam que Jesus iria morrer, porque Jesus já havia falado sobre isso, e eles estavam meio que especulando quem seria o sucessor de Jesus, né? Quem seria o maior entre eles que iria assumir o cargo do mestre, do lugar de Jesus, porque Jesus iria morrer. Então eles estavam perguntando uns aos outros, se perguntando quem é o maior entre nós, né? E Jesus fala, né, na sua passagem, que ele fala que o maior é aquele que serve. E aí nós vemos um ato que surpreende os discípulos, principalmente Pedro. Você vê Pedro, ele fica espantado com o que Jesus está fazendo. Então, quando Jesus vem lavar Pedro fala, né? Não, você nunca vai lavar os meus pés. E aí, talvez a gente se pergunte, mas por que Pedro ficou tão espantado
com aquele ato de simplesmente de Jesus lavar os pés dos discípulos. E eu quero falar um pouco para você, para que você entenda esse contexto dessa passagem. E naquela época, né, quando os visitantes estavam na casa de uma pessoa naquela região, tinha um costume como aquela região era situada num deserto e não tinha carro, não tinha como hoje, né? Temos ônibus, carro, avião, essas coisas. Não, lá era cavalo e a maioria era a pé, porque cavalo era a Ferrari daquela época, né? Então nem todo mundo tinha um cavalo para andar, um jumento para andar. Então a maioria das pessoas, elas andavam de fato a pés. Então elas caminhavam quilômetros e quilômetros a pés, né? E chegavam nas casas dos anfitriões com seus pés sujos, e muito sujos, porque eram dias de caminhada para você ir de uma semana para outra, de uma cidade para outra. Então eram semanas de caminhada. Enfim, então o costume era, os seus convidados estavam ali à mesa e eles não sentavam à mesa até que se lavasse os pés. E essa função era do menor da casa, tipo assim, era o escravo com menos valor que tinha naquela casa. Era essa pessoa que tinha a função de pegar um balde, uma toalha e lavar os pés de todos os convidados daquela casa, né? E então os discípulos ali, eles assentam à mesa sem lavar os seus pés, e Jesus, vendo e entendendo a necessidade de ensinar sobre isso e até mesmo de gerar um impacto sobre a intenção do coração dos discípulos, porque naquela mesa, irmãos, era o início da igreja primitiva, eram os homens que iriam levar adiante todo o ministério de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou durante aqueles 3 anos, eram aqueles homens que iriam tocar o barco a partir dali. Eram aqueles homens que eram comissionados à missão de levar as boas novas do Cristo. E naquele momento Jesus estava vendo que algo precisava ser mudado no coração daqueles homens. E eles precisavam não só fazer parte de Cristo, como Jesus fala para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte de mim, eu não farei parte com você. Então, não só a necessidade daqueles discípulos fazerem parte de Cristo, mas também de fazerem parte uns dos outros, formando assim o corpo de Cristo, a igreja de Cristo una, com um só coração, com um só pensamento, com uma só direção, com um só amor, com um só Deus, com um só batismo. Aleluia! Então Jesus olha aquele cenário e ele tem uma ideia brilhante, né, de mostrar de fato na realidade, né, o que é o reino dos céus. E talvez você pense que quando Jesus fala, né, que fazeis isso uns aos outros, eu acredito que Jesus não está falando simplesmente do ato de você de fato pegar uma bacia de água, literalmente com uma toalha, e lavar os pés de alguém, porque, irmãos, isso, mediante aquilo que de fato Cristo estava ensinando, é muito fácil. Você pegar uma bacia e um pedaço de pano e lavar o pé de alguém, isso é fácil. Agora, de fato, o que Deus estava mostrando, o que Jesus estava ensinando através desse ato, eu quero que você vai entender nessa noite. Você vai ver que vai muito além do simples ato de lavar um pé. Amém? Então, em Lucas, no capítulo 22, 24, diz assim, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve.
Olha só isso, irmãos. Então Jesus deixando muito claro a sua intenção ali de mostrar que de fato o maior do reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se coloca como servo dos demais. E aqueles homens ali, eles estavam acostumados na cultura dos fariseus, dos saduceus ali, daqueles mestres da lei, que de fato também é a cultura dos nossos dias, é a cultura do mundo, né? A cultura normal, que é a honra ser dada ao que é grande, ao que tem autoridade, ao que tem uma posição de autoridade, uma posição de governo. Então nós somos treinados e ensinados desde a nossa infância que a honra ela precisa ser dada ao maior, né? E de fato, né, nós somos ensinados assim. E essa palavra ela não quer dizer que você não tenha que honrar o maior, mas ela te mostra que você precisa honrar os menores, você precisa se colocar por baixo. Jesus, eu olho para essa passagem, irmãos, eu fico muito impactado, porque Cristo, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, aquele que por meio dele as estrelas tomaram o seu lugar, por meio dele todos os planetas se firmaram na galáxia, por meio dele tudo se fez, por meio dele a vida se fez. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso agora, ele pega e nivela por baixo, se colocando como o servo de todos. Ele se coloca ali numa posição mostrando aos seus discípulos o que eles deveriam fazer, porque o reino de Deus, ele é assim. Amém? E aí Jesus estava ali, né, nos últimos momentos com a sua equipe. No verso 3 ele fala, né, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que o Mestre, o Senhor, o que tem o poder sobre todas as coisas, né, Deus eterno, soberano, ele tira ali a sua capa, ele tira ali um símbolo de humildade. E eu acho uma ligação muito forte com Filipenses no capítulo 2, no verso 6, que diz assim, acerca de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, irmãos, Jesus não apenas ensina falando aos seus discípulos, mas se colocando ali um exemplo vivo da sua vida, pegando um balde, uma toalha, tirando ali a sua túnica, talvez ali o que ele estava usando, e amarra uma toalha na cintura e se abaixa ali aos pés imundos dos seus discípulos. E não só os pés, mas ele fala sobre que agora eles estavam limpos, né, porque ele iria limpá-lo, mas um não estava, pois ele estava falando acerca de Judas, que iria o trair. Então quando ele limpa, quando ele lava os pés, simbolicamente ele está mostrando que aquilo que ele faz conosco é nos lavar, tirar a nossa impureza e nos tornando, irmãos, parecidos com Jesus. Porque, irmãos, cristianismo é isso, é nos tornarmos parecidos com Cristo. Amém? Cristianismo, irmãos, não é sermos frequentantes de uma igreja. Cristianismo não é apenas sermos participantes de um lugar que é conhecido como uma igreja, mas cristianismo é sermos parecidos com Cristo. E quando nós olhamos a sua palavra, e quando olhamos as escrituras, nós vamos ver Jesus nos ensinando em cada momento, em cada passagem, como nos tornarmos parecidos com Ele. Amém? E aí Pedro ele fica impactado com esse ato. Ele diz,
a visão de Pedro, a visão de alguns dos discípulos acerca de Jesus, em ser o mestre, em ser o Messias, era que Jesus viria para libertar Israel das mãos de Roma, do domínio de Roma. E eles não estavam entendendo por que o mestre, o Messias tão aguardado para os judeus, ele estava se colocando numa posição de servo, sendo que eles aguardavam o Messias que viria para uma guerra, para vencer, para destruir o domínio de Roma sobre Israel, destruir a opressão de Roma sobre Israel. Então era esse Messias que eles estavam aguardando, e eles não estavam entendendo que o Messias ele veio para destruir a opressão e o poder do pecado sobre as nossas vidas, salvando tanto os judeus como os gentios. Aleluia! E aí Pedro, ele é 880, né? Uma hora ele fala que, não, Jesus, você não vai me lavar, você não vai tocar nos meus pés, você não vai me lavar. E quando Jesus explica para ele, ele fala, não, pois me lava todo. Lava minha cabeça, minhas mãos, lava o meu rostinho, lava, né? Tem a musiquinha das crianças assim. Quase que Pedro canta a musiquinha das crianças. Lava o meu rostinho, lava minhas mãos. E aí Jesus fala, né, que não precisava, ele já tinha tomado banho. Talvez não tinha, né? É por isso que ele... Mas enfim, Jesus fala para eles, não precisa, vocês já tomaram banho, só necessito que eu lave os vossos pés. E esse ato de lavar os pés ali, Jesus fala que para que Pedro tivesse parte com ele. Sabe o que significa, irmão? Ser inserido ao corpo de Cristo. Se há uma coisa que nós precisamos é ter parte com Cristo. Amém? O Evangelho é isso, é termos parte com Cristo. E muitas das vezes nós por não entendermos essa frase, por não entendermos o peso, né, de termos parte com Cristo, nós nos tornamos apenas simpatizantes do Evangelho, irmãos, e não é o que Deus quer para nós. Amém? Deus não quer que você seja uma pessoa que apenas gosta de igreja, apenas acha legal, apenas acha que é uma necessidade da sua vida você viver a semana todinha da sua maneira, e você chegar no domingo, você vem por desencargo de consciência, você vem para a igreja para que você se sinta bem, porque agora você foi para a igreja, então você fez algo que agora você te faz merecer as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus durante a sua semana. Não, irmãos, não funciona assim. Amém? Amém? Nós precisamos ter parte com Jesus, e para termos parte com Jesus, nós precisamos ser lavados por Ele. Aleluia! Nós precisamos ser ensinados por Ele. Nós precisamos repetir o que Ele faz, sermos ensinados por Ele e termos a atitude de replicar aquilo que nós vemos da parte dEle. Aleluia! E aí Jesus, o que Ele faz? Ele lava os pés dos discípulos, e sabe a pior coisa para os discípulos daquele ato? Foi porque depois que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus fala assim, agora vocês vão fazer uns com os outros. Aí acabou com Pedro, né? Porque Pedro estava assim, não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. Não, Pedro estava disposto, irmão, a lavar os pés de Jesus. Mas sabe o que é pior? Era Pedro lavar os pés dos seus irmãos. Servir a Deus, irmãos, é servir ao nosso irmão. Aleluia! Servir a Cristo, irmãos, é servir o nosso próximo, é dar a vida fazer parte do reino, irmãos, é de fato fazer parte com Cristo, e de fazer parte com o nosso irmão, nos tornando um só em Cristo Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus ele faz, ele nos une como um corpo de Cristo, e nós fazemos parte uns com os outros. E nós precisamos entender, irmãos, o que significa isso, o que significa fazer parte de Cristo e fazer parte uns com os outros. Por isso
que não existe cristianismo fora do corpo. Não existe uma pessoa que se diz ser cristão se ele não tiver sendo parte com outras pessoas. Esse negócio de ser crente desigrejado não existe, irmãos. Não existe cristianismo sem pessoas, sem ter parte com as pessoas. Aleluia. Porque o evangelho é isso. E é o que é uma das coisas mais difíceis do evangelho, é isso. É você ter parte com os seus irmãos. Porque uma coisa é você fazer algo que você está agradando a Deus. Vou orar, estou agradando a Deus. Estou lendo a Bíblia, estou agradando a Deus. Agora você perdoar o seu irmão, você amar o seu irmão, você dar algo sem esperar nada em troca, você muitas das vezes ter que suportar o seu irmão, né, que a Bíblia nos manda. E é difícil. Mas isso é ser igreja. Isso é fazer parte do corpo. Isso é lavar os pés uns dos outros. Aleluia. E aí, irmão, a gente vai deparar com vários pés sujos, imundos, de pessoas que estavam com várias caminhadas de muitos quilômetros e estão sentados à mesa junto conosco. E aí o Senhor fala para lavarmos os pés uns dos outros. Isso é o que? É você se deparar com o defeito do outro, o pecado do outro, o erro do outro, e mesmo assim você fazer parte com aquela pessoa e ser irmão. Aleluia. Porque a Bíblia nos ensina, não é sermos irmãos só dos irmãos que são bons. Porque ser irmão dos irmãos bons é bom demais, né? Ser irmão do irmão que faz churrasco para você, te dá presente no teu aniversário. Isso aí não é irmão que te dá galardão, não. O irmão que te dá galardão, que pisa no teu calo, né? Que você fica irado, pilhado. Ô Senhor, manda ele para outra igreja, para ele sair daqui. Envia ele, envia para outra igreja, manda para outro lugar, Senhor. Então prepara e leva, pelo amor de Deus. Não, irmãos. Esse irmão aí que te dá galardão e sabe o que ele te faz? Ele te faz você parecer com Cristo. Porque aí você vai ter que amar como Cristo ama, você vai ter que perdoar como Cristo perdoa, você vai ter que ter as atitudes de Jesus visíveis na sua vida. E aí quando você vai saber se realmente você está parecido com Cristo ou não. Porque se você fizer como Pedro, só puxar o facão e cortar a orelha do outro, né? Que Pedro era desse naipe. O cara esquentou ali o negócio, ele já puxou o facão e pá na orelha do soldado, querendo brigar por tudo. Não. E aí Jesus pega o próprio Pedro, né, o brigão, e aí impacta ele com esse ato e mostra para ele que ele precisava ser aquele que serve. Irmãos, nós precisamos também ter muito cuidado para não irmos para o segundo extremo desse ato, que é achar que Jesus está nos incentivando que nós precisamos servir, né, para sermos grandes. E aí nós já estamos indo para outro extremo, porque há uma intenção no nosso coração de uma superioridade. E eu quero que você entenda que cristianismo, o evangelho, ele não é um planejamento de conquista de poder. Amém? Não é um planejamento de conquista de poder, é um desarmamento da intenção errada. Nós precisamos desarmar da nossa má intenção e entender aqui que nós, irmãos, Jesus estava ensinando ali, não era para que a partir dali os discípulos começassem a disputar quem era o mais humilde, quem era o que lavava mais os pés, porque se eles levassem para a intenção do coração deles de superioridade, eles iam começar a ter uma competição. Quem que lavava mais pés? Quem lavava melhor os pés? Quem era mais humilde em lavar os pés? Porque quem te ganhasse nesses quesitos, aí seria o grande. Aí o cara está orgulhoso. Eu sou que lava mais pés, então eu sou maior. Aí ia dar a mesma coisa, né?
Não, Jesus não estava ensinando para isso, irmãos. De fato, Jesus estava ensinando que no reino de Deus nós estamos todos na mesma posição. Sabe qual é a posição, irmãos? Sentados à mesa de Deus. Somos todos filhos do Pai. Não há o maior ou o menor, o que merece mais, o que merece menos, né? Porque se a gente fosse pelo que a gente merece, o que a gente merece mesmo, hein? O que a gente merece? Quem aí tem coragem aí de arriscar? Peia. Irmãos, pelo pecado que habitou em nós merecemos o inferno. Se fosse por merecimento, estávamos todos perdidos. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não nos salvou pelo fato de merecermos alguma coisa, porque nós somos todos ruins, somos todos maus, somos todos descendentes de Adão no seu pecado, somos todos inclinados para o maligno, irmãos. Nós não merecíamos nada de bom. E aí Jesus fala, eu acho muito forte quando na palavra diz que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícias para Deus. Sabe o que é isso? Alguns historiadores dizem que os trapos de imundícia é o que as mulheres usavam naquela época quando estavam no período, né? E outros dizem que era o pano, a roupa dos leprosos, né? Eu gosto mais da versão da roupa dos leprosos, porque parece que é bem pior, né? Porque tipo assim, a gente não tem comum da nossa região ter pessoas leprosas assim como tinha naquela época. Mas um leproso, irmãos, é um corpo em decomposição vivo. É uma pessoa em decomposição viva. Então, tipo assim, é como se fosse um morto andando, com o seu corpo explodindo de pus, de sangue, aquele fedor. Dizem que se um leproso, ele tivesse tipo assim uns 40 metros de distância e ele passar, você sente o fedor. Daí você tira. E aí os trapos de imundícia era aquela roupa que ele usava, os panos que envolviam as suas feridas, a sua podridão. Então ele tirava aqueles trapos de imundícia e jogava fora. Imagina o cheiro que aqueles panos tinham. Aí Deus fala que as nossas justiças é como trapos de imundícia. Aquilo que nós fazemos de bom é muito ruim. Só para tu ter noção do que nós merecemos. E aí Jesus está ensinando aqui, irmãos, que o reino não é por merecimento, mas é a graça dele que nos alcançou, aleluia. E que o maior servo de todos é Cristo, aquele que se colocou o servo por nós, aquele que é Deus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. É esse, irmãos, é esse Deus. Ele desce, se faz homem, se coloca ali a nosso favor, morre a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. E aí ele se coloca como servo e está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos ser os servos uns dos outros. Aleluia. Então, o modelo de Jesus, irmãos, não há maior ou menor. Não importa a sua posição, o seu cargo, não importa o seu poder de aquisição, o seu conhecimento, os seus diplomas, sua história de superação, não importa, irmãos. Nós, perante Deus, nós estamos todos no mesmo nível. Aleluia. Somos todos pecadores, arrependidos, necessitados da graça de Deus. E o que importa é ser humilde servo como Ele é. E não para obter reconhecimento, e não para obtermos uma posição ganharmos
como é que se diz, as pessoas falarem bem de você e reconhecimento, né? Isso mesmo. Não para ganhar esse reconhecimento, esse pódio, mas para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. Essa é a nossa missão. E aí Jesus fala, né? Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Irmãos, a vida com Deus, a vida cristã, não é mérito. Amém? Não é mérito. Deixa as crianças, irmãos. Nessa mesma conversa, Jesus fala sobre as crianças, né? E nós devemos ser como as crianças. Elas não estão se portando com nada ali. Se você está te atrapalhando ou não, ela não quer saber não. Tá? Irmãos, a vida com Deus é relacionamento. Amém? O que dá autoridade é ter parte um com o outro, e não é ter poder sobre o outro. Nós precisamos, irmãos, ter parte uns com os outros. Só que muitas das vezes, algumas pessoas elas estão em busca de ter poder sobre outras pessoas. E nós que somos colocados em um cargo, uma posição de liderança, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Que nós estamos aqui, irmãos, para servir uns aos outros. Não é para ter poder sobre as pessoas, não é para se beneficiar com um cargo, com uma posição. Não, irmãos, é de fato, quanto mais você subir, quanto maiores responsabilidades você tiver no reino de Deus, irmãos, mais servo você precisa ser. Mais humilde você precisa ser. Amar mais as pessoas, se entregar mais pelas pessoas, porque é isso, irmãos. No reino de Deus, irmãos, não é como uma empresa que você faz algo ali para obter um recurso, obter ali um reconhecimento e subir o cargo e subindo cada vez para que você possa ganhar mais coisas. Não. No reino dos céus, nós precisamos servir. Aleluia. No verso 15 ele diz assim, ó, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Primeiro, nós só teremos parte com Cristo quando nós deixamos ser lavados e ensinados por Ele. E aqui é um ponto muito importante para nós. Porque uma coisa é você ouvir o que é ministrado, uma coisa é você ler o que está escrito, outra coisa é você ser ensinado por Ele. Amém? Porque quando nós somos ensinados, irmãos, nós trazemos aquela verdade para a nossa vida e começamos a aplicá-la. Então você foi ensinado. Aleluia. Se você escuta algo da palavra, ou lê algo da palavra e Jesus ministra o seu coração, mas aquilo não vira uma aplicação na sua vida, você de fato você não foi ensinado, você apenas ouviu. E aí corre um grande risco de ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Então a primeira coisa, nós precisamos fazer parte com Cristo. E depois, irmãos, nós só teremos parte com Cristo se nós também tivermos parte com o corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. Quando nós nos colocamos na posição de ser aqueles que proporcionam experiência, irmão, da relação da honra com as pessoas, com os nossos irmãos, que nós nos preocupamos uns com os outros. Aleluia. E essa é a parte que nos pega, porque nós crescemos assim, aprendemos a vida assim, de que tudo precisamos obter para nós. Então, se vamos fazer algo, nós precisamos ganhar algo naquilo, nós precisamos lucrar naquilo, nós precisamos fazer, eu vou fazer algo, mas eu quero algo em troca. Não, irmãos, o reino
é dar, é entregar, é dar a sua vida em favor dos outros, é fazer, porque a nossa recompensa não está nessa terra, amém? E é isso, que, irmãos, que faz toda a diferença, porque há uma leva de crentes, irmãos, de pessoas que estão seguindo um evangelho totalmente oposto do evangelho do Deus da Bíblia. Porque quando nós olhamos a Bíblia nos ensinando a servir, a entregar a nossa vida pelos irmãos, e aí nós vemos um contraste com o evangelho que ensina que a nós ficarmos procurando buscar o Senhor e dar algo para que nós possamos ter algo em troca, nós estamos vendo que é um evangelho completamente contrário àquilo que Deus revela através da vida de Cristo. Amém? De que a honra nós precisamos estar dando àquele que está acima de nós, ou há uma posição, uma hierarquia, e nós precisamos estar agradando essa pessoa, porque nós somos ensinados assim, porque é assim que Deus gosta, porque é assim que Deus vai te abençoar. Não, irmãos, nós precisamos olhar para baixo, olhar para quem está necessitado, precisamos olhar para os nossos irmãos, precisamos nos preocupar com o irmão que não veio para o culto hoje. De você, como um cristão, se preocupar com o irmão que você conhece e ele não está aqui, aí falta um culto, falta 2 cultos, você, epa, esse irmão deve estar com algum problema, eu vou perguntar para ele, porque isso é também, irmãos, fazer parte, é não deixarmos dispersar as ovelhas e nós tornarmos o verdadeiro aprisco de Jesus, o lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Aleluia. Porque eu quero repetir para você que não há evangelho sozinho, irmãos. Não há como viver evangelho sozinho. Não há como viver evangelho, irmãos, você não congregando, você não tendo contato com pessoas, você não sendo servo dos irmãos, você não atuando na obra de Deus e exercendo o seu dom, aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para quê? Para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aleluia. O que você faz aqui ou nas igrejas caseiras, no Amor em Obras, em qualquer departamento dessa igreja, dessa congregação, não é para mim, não é para o seu líder, não é para uma liderança que foi levantada por homens, mas você faz para o Senhor e para as pessoas, irmãos. Porque é assim que nós servimos a Deus, é quando nós servimos as pessoas, nós honramos o Senhor, nós lavamos os pés de Cristo, quando nós lavamos os pés uns dos outros. Aleluia. E Pedro, irmãos, provavelmente, que estava ali participando daquela conversa de quem seria o maior, porque ele era um discípulo em destaque, né? No momento em que Jesus fala de lavar os pés, ele não estava em busca de ser o servo dos irmãos, ele estava em busca de ser o líder dos irmãos, para que ele pudesse mandar em todo mundo. E aí Jesus pega o coração de Pedro ali e destrói ele com um ensino, com um exemplo. Aí o mestre, o Messias, o que pode mandar em todo mundo, se ajoelha perante os seus liderados e começa a lavar a sujeira dos seus liderados, a servir, se colocar numa posição de escravo, e aí depois ir muito além, morrer por aqueles que o Pai lhes confiou. Aí vai de contra, irmãos, tudo aquilo que o mundo ensina e que a cultura ensina e que os fariseus ensinavam e que todo o evangelho que não é de Cristo ensina, porque nos mostra completamente o coração de Jesus. Aleluia. E aí nós vemos uma honra que não é de baixo para cima, mas é uma honra que vem de cima para baixo, daquele que está ao topo, né? Aquele que não, a honra vindo daquele que não olha. Você sabia, irmãos, esse dia eu vi
uma frase que eu fiquei impactado. Um pastor falou assim: Deus não olha para cima. Eu falei, como assim? Ele falou: Deus não olha para cima porque não tem nada acima dele. Irmãos, Deus está no mais alto lugar. Então Deus ele não olha para cima porque não tem nada acima dele. Deus não olha para os lados porque não tem nada que se compare a ele. Deus é um Deus que só olha para baixo, e a sua misericórdia vai nos alcançando no mais profundo baixo. E aí esse Deus todo-poderoso, irmãos, ele desce ao mais baixo nível, se colocando como a criação. E o espetáculo da graça não foi o fato de Jesus se curvar para lavar os pés dos discípulos, mas o espetáculo da graça, irmãos, foi Deus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, se tornar criação, o Criador encarnar num corpo imundo da criação, o Deus Santo e Poderoso vir e ter contato com o pecado conosco, que estávamos no pecado. Então esse foi o maior escândalo da graça. Esse foi o maior ato de humilhação de Deus, irmãos. Foi Deus se tornar a criação e carregar sobre si toda a imundícia do pecado que era nossa, que foi imputada no seu corpo, para que Ele pudesse pagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje, irmãos, sermos salvos pela cruz de Cristo. E essa passagem, ela nos ensina que nós precisamos ser limpos por Jesus para ter parte com Ele, ser limpos da nossa sujeira, e a sujeira específica que Jesus conhece. Se nós queremos, irmãos, ter parte com Cristo, nós precisamos nos deixar ser lavados por Ele. Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções. E segundo, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. A humildade, escute isso, a humildade de ser parte com os nossos irmãos. A humildade de sermos parte com os nossos irmãos. Entender que o reino não tem a ver com aquilo que eu construo para mim, mas que já foi construído por Ele e é meu por herança. Amém? Em Lucas 12, no capítulo 32, Jesus diz assim, ó: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Sabe o que nós precisamos, irmão, entender de uma vez por todas? Aqueles discípulos naquela mesa, eles estavam preocupados em ter uma posição, em conquistar algo ali entre eles, de quem vai ser o maior, quem vai poder ficar no lugar de Jesus quando Ele morrer. Nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que nós não precisamos correr atrás dessas coisas. Sabe por quê? O reino já foi nos dado e é nosso. Para de ficar correndo atrás de se sentir merecedor de alguma coisa, porque não foi porque você mereceu que Deus deu o reino a você. Não é se você merecer Deus vai te dar. Não, irmãos, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino.
Vou te falar um negócio. Não há nada que você faça que te faça merecer a salvação. E não há nada que você faça que faça Deus não querer lhe dar a salvação. Por isso que os homens que tiveram as suas vidas mais podres dessa terra, mas que se arrependeram dos seus pecados no final da sua vida, foram salvos. Para você ter noção, o paraíso foi inaugurado com um ladrão. O paraíso foi inaugurado com um ladrão. O ladrão que estava lá na cruz do lado de Jesus. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás no paraíso. Irmãos, e aí sabe o que acontece? A gente fica numa doideira de querer merecer as coisas de Deus e achar que começa a acreditar nesse evangelho que nós podemos acrescentar algo à graça de Deus, e é o que eu vou fazer, o que eu vou e aí Deus vai gostar de mim, e aí Deus vai me abençoar. Não, irmãos, Deus já te deu tudo o que Ele tinha para te dar. Ele te deu Cristo. Cristo, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos compreender isso. Isso precisa entrar no nosso coração, na nossa mente cauterizada por um evangelho falso. Isso precisa arrancar dos nossos corações essa ideia de que eu posso agregar alguma coisa ao sacrifício de Jesus. Não! Cristo é tudo que nós precisamos, e Ele foi nos dado. Aleluia! Ele foi nos dado. Para de ficar atrás das migalhas que caem da mesa, achando que é um cachorro. Você é filho. Você está sentado à mesa do seu Pai, aonde o Filho de Deus, Ele foi partido em favor de nós. E Jesus nos ensina que nós precisamos ser limpos por Ele. É Ele que vem nos limpar. É Ele, irmãos, nós não conseguimos viver cristianismo se Jesus não estiver na nossa vida, se Ele não estiver nos limpando, nos lavando, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus Ele não estiver nos conduzindo, não há mérito em nós. Aquilo que nós prestamos ou que melhoramos é porque Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas, e Ele há de terminar essa obra. É quando nós contemplamos a Cristo, quando nós nos satisfazemos da sua presença, quando nós olhamos para Ele e achamos a graça de Deus revelada no Cristo, a imagem revelada de Deus no Cristo, irmãos. Nós somos transformados à sua imagem, à sua semelhança, e nós somos lavados por Ele. Quando nós somos lavados por Ele, nós fazemos parte com Ele. Quando nós fazemos parte com Ele, nós somos um com Cristo, e Cristo é um com o Pai, e nós somos um com Ele, e não só um com Ele, mas nós somos um com o nosso irmão que também faz parte. E aí nós nos tornamos uma igreja una, uma igreja que vive para o único Deus, caminha o único caminho, serve o único Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só eternidade. Porque, irmãos, nós estamos indo para o mesmo lugar. Cristo é o nosso lugar. Nós precisamos, irmãos, Cristo, Ele precisa entrar na sua vida. Cristo não vai arrombar a porta do seu coração, você precisa abrir essa porta. Ele diz que Ele está à porta e bate, e se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você, Ele vai se tornar parte contigo, irmãos. Abra a porta do seu coração para que Jesus entre na sua vida de fato. Então você fala: pastor, mas eu preciso que Jesus resolva um monte de problema que eu tenho.
Eu também tenho, irmãos. Mas Jesus vai resolver o pior problema da sua vida. Sabe qual é? A morte eterna. E Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento humano. Há uma paz que aqueles que têm Cristo, irmãos, conseguem passar por momentos difíceis e circunstâncias dessa vida em paz em Cristo, porque Cristo está com você. Cristo está no seu coração, Cristo entrou, você abriu a porta, Ele entrou, Ele está na sua vida, e agora você está o contemplando, você está ceando com Ele, você está tornando parte com Ele, Ele está lavando você, Ele está tirando toda a sujeira de você, Ele está tornando você parecido com Ele, de glória em glória, quando contemplamos a Ele, quando contemplamos, olhamos a sua face, de glória em glória, e, irmãos, uma satisfação envolve o nosso ser, e nós somos preenchidos, todo o vazio da nossa alma, tudo aquilo que nós sentimos falta desse mundo é preenchido com Jesus. Por isso que nós vamos olhar na história e ver vários mártires, vários homens de Deus, irmãos, sendo entregues à morte, mas mesmo assim com o seu coração em paz, porque Cristo estava lá. Nós precisamos, irmãos, deixar que o Senhor lave os nossos pés essa noite. Nesse ato de humildade, do rei humilde, daquele que está no mais alto lugar, mas que desceu ao lugar mais baixo para resgatar as nossas vidas. E aí nós temos o maior motivo da alegria, a alegria da salvação. O Senhor precisa encontrar o seu coração. O seu coração precisa enxergar Jesus. Você precisa baixar a bola. Você precisa se render a Cristo. Você precisa descer do pedestal. Você precisa deixar o seu orgulho de lado. Você precisa deixar a soberba de lado. Você precisa deixar o egocentrismo de lado. Você precisa olhar para Cristo, irmãos, e olhar e perceber que você é pecador e que você necessita da misericórdia de Deus. Porque, irmão, se essa palavra ela não servir como um espelho para nós, ruim será o nosso fim. Porque essa palavra nós precisamos olhar para ela e nos ver. E quanto mais olhamos para ela, mais nós vemos que nós somos impuros. Quanto mais conhecemos a Jesus, irmãos, mais conhecemos quem nós somos. Miseráveis pecadores, necessitados da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E que se não for o amor dele, a graça dele e a compaixão dele conosco, nós, irmãos, pegamos a nossa vida e levamos ela de ladeira abaixo. Por isso que a melhor coisa para um homem é você perder a sua vontade. E o maior castigo para um homem, ele é ser liberado para viver ao seu bel prazer. Esse é o maior castigo de um homem, irmãos. É Deus falar assim: você quer? Pois tá bom, eu te solto, vai lá, faz o que você quer. Irmãos, eu tenho certeza, cada um de nós aqui, se não fosse as cordas de amor de Jesus nos prendendo, se não fosse a sua misericórdia, irmãos, nos atraindo a Ele, nos mostrando o quanto nós somos pecadores. A cada dia algo em Deus nos chamando e nos chamando e nos chamando. Irmãos, se não fosse o Senhor, se o Senhor tirasse as suas cordas de amor e nos soltasse para fazermos o que nós queremos, irmão, nós acabaríamos com a nossa vida com certeza. Nós acabaríamos com a nossa vida. Sabe o que nós iríamos fazer? Nós iríamos mergulhar nessa lama. Nós não iríamos ter apenas os pés sujos. Nós iríamos mergulhar como porcos na lama. Porque essa é a nossa essência. A essência do pecado. Mas Jesus te chama, me chama todos os dias.
E quando nós saímos da linha, Jesus fala: meu filho, volta, não é por aí, não faz assim, não vai por esse caminho. Ei, e chama pelo nome, porque o Senhor nos ama. Aleluia. E da mesma maneira que Ele nos ama, nós precisamos amar uns aos outros.